Depois que a gente tem vários dias de quedas, assim, o Bitcoin corrigindo já 20% do seu all-time high, você começa a ver alguns canais falando em bear market. Eu trouxe para vocês aí no vídeo de ontem a vergonha alheia do Criptomaníacos falando ali que agora vamos entrar em bear market. Então, assim, tome cuidado com as narrativas que começam a aparecer agora, porque não é bem assim que a banda toca. A gente vai analisar aqui o Bitcoin, e nesse momento eu acho interessante a gente focar mais no Bitcoin do que em criptomoedas, afinal de contas o mercado não está lá às mil maravilhas. Mas antes de eu entrar ali na análise do Bitcoin, eu quero mostrar para vocês algumas notícias que me deixam um pouco preocupado. Bom, pessoal, filé aqui para mais um vídeo e eu já cansei de falar para vocês que esse canal não opera notícias, mas aí vocês me falam, poxa, então por que você falou na abertura do vídeo que tem algumas notícias que começam a te deixar preocupado? Bom, principalmente, pessoal, o que vocês precisam entender é o seguinte, é claro que as notícias ajudam a gente a entender o universo macro, o mercado como um todo. Você não vai ficar aí parado olhando simplesmente para price action e não ler as coisas que estão acontecendo no dia a dia, tentar entender como é que a economia está andando, mercados em outros países, principalmente o mercado nos Estados Unidos, porque é em cima dessas informações que você vai conseguir mais insights, vai mais embasamento para suas análises. E é claro, quando você começa a ver algumas notícias, você pode olhar ali o price action para tentar te ajudar na tomada de decisão, sempre lembrando e quando vem a notícia, normalmente já aconteceu o fato. Então, você não vai ter, igual o Kevin falou, uma notícia que vai trazer para você o começo de um bear market. Não. Quando a notícia vem, normalmente nós já estamos no final de um bear market. Ou ao contrário, quando você já está com o preço lá nas alturas e vem aquela notícia maravilhosa, normalmente já precificou, a gente já tem ali no preço aquela notícia embutida. Então, quando você vê, por exemplo, corte de juros do Fed, que a gente vai para as alturas, não é o corte de juros que vai fazer o preço subir. Afinal de contas, o mercado já precificou o corte de juros do Fed, aquilo já está ali naquele preço que você está vendo. Por isso que quando o Fed anuncia no dia do anúncio, não tem aquela volatilidade tão alta. Pois bem, em cima dessas coisas, a gente precisa entender como que as notícias entram dentro do mercado financeiro e podem nos auxiliar para entender aí e ajudar nas nossas estratégias. Em cima disso, pessoal, eu quero trazer para vocês uma informação bem interessante, duas na realidade. A primeira delas é esse carinha aqui, ó. Para quem não conhece, né, o Michael Burry é um cara muito famoso no mercado financeiro norte-americano. É esse cara que está no círculozinho redondo aqui que você está vendo bem no meio da imagem. Ele é um investidor que controla um fundo de uma empresa, um fundo de investimentos de uma empresa muito grande. Então são bilhões de dólares ali que ele tem na mão. E ele ficou muito famoso, inclusive tem um filme sobre a história dele, não só a história dele, sobre a história do subprime, que é o crash do mercado financeiro norte-americano lá em 2008, em cima da bolha imobiliária. E você está vendo na imagem aí em cima o ator que interpreta ele, que é o Christian Bale, muito bom ator, inclusive. Esse filme chama The Big Short, que é a grande queda. Se você ainda não assistiu, você é um cara que gosta de investimento, que gosta de mercado financeiro, assista, eu recomendo, é muito bom. Acho que vale a pena você entender ali o que aconteceu no mercado norte-americano lá em 2008. Pois bem, o importante aqui é que o Michael Burry, o carinha aí do Círculo Redondo, ele previu aquela queda do mercado lá em 2008 e ele criou algo novo que foi investir contra as hipotecas da parte imobiliária lá do mercado imobiliário dos Estados Unidos, o que nunca tinha acontecido antes na história. Então ele criou esse novo ativo e ele lucrou bilhões de dólares em cima disso, fazendo a empresa aí crescer absurdamente. Tem toda a história lá no filme, acho super interessante. Pois bem, depois que esse cara acertou dessa vez, todo mundo agora, quando ele faz alguma coisa, fica de olho. Porque de lá para cá, sim, ele tem acertado bastante. Mas é claro, ele também errou, afinal de contas, nem mesmo o tão famoso Michael Burry, nem mesmo Warren Buffett, que é um dos maiores investidores de todos os tempos, conseguem prever com 100% de assertividade o que o mercado está fazendo. Mas quando você vê dois dos principais investidores do mundo falando a mesma coisa, é uma coisa para você ficar preocupado. Portanto, nesse momento, tanto Warren Buffett quanto Michael Burry estão apostando contra o mercado.
O Warren Buffett, que é o cara que é um dos mais famosos dos Estados Unidos, simplesmente vendeu a maioria, se não todas as suas ações ali, está dolarizado nesse momento, ou seja, ele está fora do mercado, prevendo ou tentando ali, né, antever uma queda drástica do mercado norte-americano. Portanto, normalmente quando essas pessoas fazem esse tipo de movimentação, elas estão em busca de segurança, estão em busca de sair de ativos de risco, porque elas estão vendo que o mercado pode trazer quedas drásticas. Já o Michael Burry é um cara mais audacioso, é um cara mais que gosta de maiores riscos. Ele não só vendeu as ações dele, como ele está apostando contra as empresas de tecnologia voltadas para a inteligência artificial. E eu já venho lendo várias notícias, pessoal, ligadas à inteligência artificial, porque o que acontece é o seguinte: a gente tem hoje uma ideia de que inteligência artificial é o futuro da humanidade, tanto em termos de aumento de produtividade, como até em novos trabalhos, ou até substituindo trabalhos que a gente tem já no dia a dia. Só que o que a gente não sabe ainda é o quanto essas inteligências artificiais já impactaram o mercado de trabalho. Porque se a gente olhar alguns dados novos do mercado norte-americano, a gente tem a diminuição de novas vagas de trabalho, e está saindo um estudo agora falando que o impacto da inteligência artificial na substituição de mão de obra humana já é muito grande no mercado norte-americano, o que está fazendo com as empresas diminuem as contratações e passam a utilizar mais inteligência artificial para poder fazer o trabalho do dia a dia. Então, a tecnologia é muito boa, mas ela vem para substituir algumas profissões. Então, você pode ter aí um impacto, principalmente quando a tecnologia ainda é nova e a gente não sabe muito bem para onde ela vai, o que ela pode trazer de benefícios. A gente pode ter um impacto muito grande no mercado financeiro como um todo, afetando diretamente a renda das pessoas e trazendo para dentro do mercado financeiro uma crise sem precedentes. A gente já viu isso na bolha do .com lá nos anos 2000, quando várias empresas faliram, porque só tinha .com no nome e as empresas ganhavam milhões de investimento porque achavam que seria o futuro, e quando aquilo ali caiu, estourando a bolha, trouxe junto com ela a queda de alguns bancos importantes, e o governo teve que intervir para não deixar o banco quebrar e isso virar uma catástrofe. Nós tivemos isso também na bolha do subprime, e agora tem muita gente falando sobre a bolha da inteligência artificial. Pois bem, é em cima disso que o Michael Burry e o Warren Buffett estão apostando contra o mercado. Além dessas notícias, eu quero trazer para você uma outra notícia, e isso aqui é para você ficar preocupado. Para você que tem aí 16Z aí na sua carteira, é uma criptomoeda famosa dentro do mundo de criptomoedas, é uma meme coin, é verdade, mas ela está também atrelada à inteligência artificial. Pois bem, a BitGet, que é uma das maiores corretoras do mercado de criptomoedas, está nesse momento, aliás, já fez isso, delistou aí 16Z de uma das suas criptos que ela dá o suporte, que ela vende ali. Portanto, nesse momento, uma das maiores corretoras do mercado de criptomoeda não tem mais aí 16Z dentro do seu portfólio para vender ali, para ser negociado tanto nos mercados futuros como spot. Isso é um sinal, pessoal, de que algumas moedas fortes até no mercado, eu diria, não, é claro, não estou falando que a 16Z aqui é mudar, revolucionar o mundo de criptomoedas, é uma meme coin, é uma bosta como várias outras, é um lixo de moeda. Mas ela tem uma comunidade muito forte e ela é bem falada dentro do Twitter, dentro da comunidade de criptomoeda. Então, se você tem uma moeda com esse perfil, com esse poder de engajamento, sendo delistada de uma das maiores corretoras do mercado, é um sinal para você ficar, no mínimo, preocupado. Bom, mas aí se a gente sair então dos campos da notícia e entrar mais para análise mesmo do preço e tentar entender o que pode acontecer, a gente começa olhando aqui para o mapa de calor de liquidez, ou seja, onde estão nesse momento as regiões onde o preço está lá parado, porque o mercado é uma busca eterna por liquidez. E se a gente olhar, pessoal, o que eu vejo nitidamente aqui é principalmente uma falta de interesse pelo mercado. Você não tem mais muita liquidez nem para cima nem para baixo. É claro que se a gente olhar aqui no mapa, para cima vai estar a maior liquidez, porque o preço caiu demais nos últimos dias e fez com que essa liquidez na parte de baixo fosse removida. Mas mesmo, repara aqui, mesmo com essa queda forte dos últimos dias,
você não tem muita liquidez sendo criada para baixo, o que indica uma falta de interesse. As pessoas não estão mais nesse momento tentando aí lucrar muito com o Bitcoin, não tem muita alavancagem, é uma falta de interesse para dentro do mercado, o que, ao meu ver, é um grande problema. Ele pode ser, sim, um sinal, tá, de que nós estamos, sinceramente, só no início de um grande bear market. Não se engane, tá? Se você acha que o Bitcoin nunca mais vai chegar a valer 50 mil dólares, 40 mil dólares, você não viu ainda o que é um bear market. Você provavelmente é um investidor muito novo. Aquelas pessoas que falam para você rodar 0,1 Bitcoin, no momento que o Bitcoin cair 70%, elas vão sumir, tá? Essas pessoas, elas vão começar a falar sobre outros assuntos, elas vão começar a falar para você que ali é um momento interessante de compra, mas quando você estava lá em 120, que outras pessoas estavam falando para você que era o teto, que era para vender, esses mesmos caras estavam falando que não, que o Bitcoin ia 1 milhão, o Bitcoin ia 200 mil. É só você entrar no canal do Bitnada, que é um dos exemplos aí para você ver. Aliás, tem um vídeo recente que lançaram depois dessa onda de 1 contra 30, 1 contra 20, eu achei isso patético. Mas tem um cara aí que eu não sei, eu não conheço ele, não sei se ele é famoso ou não, tá? Ele fez um vídeo, chama Um Bitcoiner contra 30 pessoas, sei lá, ou 30 investidores, alguma coisa assim. Cara, assiste lá, mano, é sem vergonha, sinceramente, mano. Não sei porque que as pessoas perdem tempo com esse tipo de coisa. E eu fui lá assistir ainda, tá vendo que ridículo. Bom, no mapa de liquidez, então, nós temos sim mais liquidez lá para cima. Tá lá na casa do 112 e lá na casa do 117. Só que, pessoal, a liquidez nem é lá tão grande, tá? E, sinceramente, tem algumas vezes que o mercado deixa a liquidez para trás para voltar a buscar só lá na frente. Tá? Então, pode ser que a gente tenha mais queda sim. Mesmo com essa liquidez parada lá, o mercado volte a cair. A gente já vai olhar para o preço para tentar entender aí o que pode acontecer, beleza? Bom, saindo então agora do mapa de calor, pessoal, a gente pode olhar aqui para outro indicador antes de olhar o gráfico, que é basicamente o índice de Fear and Greed, né? Que é onde o mercado está nesse momento. Ó, estamos em medo. Nós chegamos a bater extremo medo, inclusive. Chegamos a bater lá 23 extremo medo, ó, ontem, tá vendo? Aqui, ó, ontem extremo medo 23. Hoje já melhorou um pouquinho, porque o mercado deu aquela respirada e tal. Então estamos só em medo. Porém, a gente sabe que essas regiões de medo, extremo medo, são regiões onde nós podemos ter mais quedas, porque são regiões onde nós, quando estamos em um bear market, temos as maiores quedas. Então não interessa se o preço já está esticado para baixo, se nós estamos próximo de região de sobrevenda, se está ali próximo de região de suporte, pouco importa. Se o sentimento não melhorar, se a gente não tiver um interesse dentro do mercado, isso vai continuar caindo, o preço vai continuar caindo, tá bom? Então a gente tem que tomar um certo cuidado nesse momento. Saindo agora de todos esses indicadores, a gente pode, enfim, entrar aqui na análise gráfica. E na análise gráfica, a gente pode ver que estamos finalizando essa fase E de distribuição. O grande ponto aqui, importante a gente entender, pessoal, é o seguinte. Durante a fase de distribuição do Wyckoff, a gente tem... quer ver? Deixa eu mostrar para vocês. Se vocês olharem aí no gráfico, tem ali, ó, muito nítido o TAD lá em cima, que eu falei para vocês. Depois tem a fase de teste, LPSY, de novo LPSY. E aí ele entra na fase E, que é a fase onde ele perde a zona de suporte e vai buscar fundos maiores, né? Fundos mais lá embaixo. Portanto, essa fase onde nós estamos agora, pessoal, é exatamente essa fase de finalização da fase E. Portanto, agora o Bitcoin pode fazer o seguinte. Se nós perdemos, o que eu acho que pode acontecer, tá? Nós estamos nessa... Se você olhar na imagem do Richard Wyckoff, nós estamos nessa última pernada ali, onde ele faz um pequeno pullback para entrar no último, na última baixa, ali, onde você está vendo aquela última barra para baixo. É exatamente onde eu acho que nós estamos nesse momento, para fazer a última pernada para baixo. Só que isso não significa que essa última pernada para baixo vai ser a última pernada para depois voltar a subir. Não é assim que a fase de distribuição termina. A fase de distribuição, ela é simplesmente a fase de topo de ciclo. Ou pelo menos topo momentâneo, topo de médio prazo. Após a fase de distribuição,
ela tem uma queda forte no preço e lá na frente entra a fase de acumulação. A fase de acumulação do Richard Wyckoff, normalmente ela demora para acontecer, ela não é uma fase que finaliza em um dia ou uma semana. Ela é uma fase que leva ali meses, ela leva um médio a longo prazo para ela se finalizar. Por quê? Porque normalmente essa fase de acumulação é a fase onde o homem composto, o smart money e tal, começa a comprar os ativos. Então ele vai acumulando durante um bom tempo. Repare que primeiro ele cria uma zona de suporte, que é a primeira fase ali, ó, na fase A, se vocês olharem, ele vem da pernada de baixo, pode ser essa última pernada, a nossa primeira pernada lá em cima, a primeira pernada onde começa o gráfico. Essa última pernada que nós vamos dar agora pode ser a primeira pernada do próximo gráfico. Então não quer dizer que nós estamos no final de uma fase de acumulação, eu acho que não. Tem muita gente falando que isso aqui é a fase de acumulação do Wyckoff, inclusive o... Como é que ele chama? O Evandro Pitti falando isso, pode ser a fase de acumulação? Claro que não, cara. A fase de acumulação não é um dia, não demora uma semana assim, não, cara. Não é assim que funciona a acumulação do homem composto em uma semana, tá maluco? O homem composto, normalmente, quando ele compra de monte, cara. Ele enche a carteira, isso demora para acontecer. O dinheiro precisa entrar, o dinheiro precisa rotacionar, ele precisa tirar o dinheiro de outros ativos para rotacionar para dentro desse novo ativo que ele quer acumular. Então não é assim um dia, uma semana, tá? Isso aí demora. Portanto, a fase de suporte onde é criado, ela é retestada diversas vezes. Pode ver ali que tem um reteste, 2 retestes, né? Então, por mais que a gente tenha caído agora ali na fase de até 99 dólares, 98 mil dólares, se for uma fase de acumulação, nós vamos ficar nessa região durante muito mais tempo e o Bitcoin vai retestar os 98, 99 mais do que uma vez, tá? Pode ficar sossegado. Claro, isso se nós entrarmos numa fase de acumulação. Se nós, a partir de agora, seguramos o suporte e voltar a subir, aí o cenário é completamente diferente, beleza? Eu falei para vocês, inclusive, ontem, eu acho, que essa era uma das possibilidades, tá? Tá aí, se você não viu, assiste o vídeo de ontem. Bom, se a gente analisar o preço agora, depois dessa fase E, e depois de toda a queda que ele pode ter lá na frente, se nós entrarmos numa fase de acumulação, vai ficar muito nítido para a gente, tá? A gente consegue ver mais sinais de que estamos sim numa fase de acumulação e isso vai demorar mais tempo. Então não se preocupe se estivermos numa fase de acumulação, isso aqui vai levar dias, o mercado pode ficar nessa água de salsicha aí lateral durante muito tempo, onde ele vai, bate na zona de suporte, sobe até a zona de resistência, volta para a zona de suporte, bate mais uma vez na zona de resistência, mostrando que de fato aquilo ali é uma zona de resistência, que estamos em uma zona de acumulação para depois romper a resistência. Então esse rompimento da resistência ele não acontece de primeira, tá? Ele vai ali, fica ali batendo até conseguir romper. Portanto, não acho que estamos nessa fase ainda. O mais provável agora é de que ou a gente daqui para frente voltemos a ter altas e aí sim buscaremos altas mais consideráveis, expressivas, ou vamos continuar caindo? Sim, meus caros mancebos, vamos continuar caindo. E há contexto para isso, tá? Inclusive, se a gente olhar aqui no nosso desenho, nossa figura gráfica, né? Temos muito nítido, ó. Vamos arrumar aqui o nosso querido gráfico, tá aqui, colocamos aqui. Colocamos aqui, pronto, temos aí a nossa cunha megafone, né? Se o Bitcoin voltar a subir, o topo da cunha megafone está mesmo muito alto, tá lá na casa dos 140 para mais, né? Até a casa dos 145, 147 mil dólares, caso o Bitcoin passe aqui um fundo e volte a subir. Qual que é o problema para mim? Se isso daqui for o fundo, é muito difícil a gente dizer, tá? Por quê? Porque estamos perdendo regiões de suporte. Estamos trabalhando, olha, no gráfico de 4 horas. Já batemos sobrevenda e ainda assim o preço não subiu. O volume comprador está decrescente. Ou seja, mesmo nessa alta, olha como o volume comprador não cresceu, ficou fraco. Não tem interesse comprador no mercado, o mercado está fraco. Ninguém quer comprar Bitcoin nesse momento, meu caro. Ou se não, poucas pessoas querem comprar Bitcoin. A simetria do Bitcoin não está mais tão boa. Quando eu estou falando, o Bitcoin está derretendo. Então, assim,
é complicado você agora apostar numa alta, como alguns canais aí acabam falando, 160 mil dólares e tal. Então é difícil, você precisa ter outros indicadores para apoiar essa alta. Podemos vir aqui retestar esse fundo, tirando mais uma vez a liquidez e voltar a subir. Sim, o cenário agora está um pouco indeciso, tá, pessoal? Estamos em zona de suporte. Enquanto a gente não perder, ó, deixa eu mostrar aqui, pera lá, no gráfico semanal. Enquanto a gente, de fato, não fechar a semana abaixo dessa EMA aqui, ó, que é a EMA de 50 períodos no gráfico semanal, fica difícil a gente avaliar. Ou seja, nós temos até... Hoje é quinta-feira. Hoje é quinta-feira, nós temos até domingo para fechar essa barra aqui para cima da EMA de 50 períodos. Ou a gente fecha para cima da EMA de 50 períodos. Isso aqui seria um sinal muito bonito, tá? Muito bullish. Por quê? Porque aí teríamos segurado num suporte importante. Não fizemos pivô de baixa. Teríamos segurado acima desse fundo anterior. Então aqui seria um gráfico razoável, sabe? Daria para acreditar em mais altas. Fechando a semana abaixo dessa região, aí fica muito feio o gráfico. Por quê? Porque a gente pode ter isso aqui como resistência, batendo nessa resistência e voltando a perder fundos importantes. Então, por enquanto, é um cenário mais indeciso. No gráfico diário, nós já estamos operando abaixo de todas as EMAs. Então, não tem muito suporte, não tem para onde a gente olhar agora. Nós estamos simplesmente esperando um suporte onde nós formamos o preço. Suporte de preço somente, ele é muito fraco. Opa, desculpa, não é ali. Suporte de preço é muito fraco. A gente precisa ter confluência só. Se perder o fundo nessa cunha aqui, não tem uma EMA para segurar, não tem nada. Então a gente pode vir buscar aqui esse bloco de ordem, pode bater mais lá embaixo, e aí a gente olha para o gráfico semanal. Gráfico semanal, meu caro, estamos no meio de sobrevenda. Podemos sim segurar agora, como falei para vocês, subindo aqui para cima dessa EMA. Mas caso a gente perca isso aqui, a maior probabilidade é de vir buscar esse Fair Value Gap aqui embaixo, na casa dos 92 até aproximadamente 86, 85 mil dólares, tá? Então essa região aqui, para mim, seria uma região de interesse comprador, olhando também para a EMA lá embaixo, ou seja, no gráfico semanal, se a gente perder a EMA de 50 períodos, a EMA de 100 períodos passa a ser a EMA mais importante, que nesse momento está na casa de 81, 81,5. Até a gente chegar lá, ela vai subir um pouquinho, né? Isso aqui vai subindo. O preço vem aqui, anda em ondas, né? Ele vem aqui, encontra que isso aqui seria uma região muito interessante, tá? Muito interessante mesmo, porque aqui eu teria interesse comprador, pelo menos para começar a fazer DCA, e o Bitcoin chegar a 88, 85 mil dólares. Eu, filé, começo a comprar para fazer DCA. Caso o preço perca que essas regiões, vindo buscar regiões mais lá ao fundo, tudo bem, a gente aumenta a mão, vai comprando, acumulando Bitcoin a mais longo prazo e aí sim fazendo DCA, já pensando em bear market mesmo, que é enquanto o preço vai caindo, você vai comprando, pouco interessa, meu amigo. Bear market é assim que funciona. Caiu lá em Bitcoin, tá? Não é altcoin. Bear market, para de comprar altcoin. Você precisa esperar um sinal de alta para voltar a acumular altcoins durante um bear market, beleza? Tome cuidado. Agora, Bitcoin é diferente. Bitcoin, durante um bear market, você pode sim olhar para ele de uma maneira um pouco mais diferente e você vai de acordo com a sua análise. Não é uma recomendação de investimento aqui, tá? Eu não dou recomendação de investimento, mas de acordo com a sua análise, você vai a partir de um certo preço fazendo acumulação e vai melhorando o DCA, acumulando para ir pensando mais a longo prazo, beleza? Portanto, nesse momento, eu não estou comprando Bitcoin. Eu vou esperar o preço me mostrar qual que é agora a próxima movimentação, porque estamos um pouquinho em região indecisa, estamos em região interessante de suporte. Para quem tem interesse, agora é uma zona boa de compra, porque estamos já com gráficos esticados, estamos em região que se segurar aqui, com certeza vai fazer o fundo, é um suporte bom para segurar, mas no cenário mais macro, como eu mostrei para vocês, não temos bons indicadores que apontam para que isso vai acontecer, né? Não temos bons indicadores falando, olha, o Bitcoin está com uma trend de alta, a macroeconomia vai muito bem, os Estados Unidos está voando, não é o que está acontecendo, temos o governo dos Estados Unidos parado. Então, meu caro, eu sinceramente não tenho interesse nesse momento em comprar Bitcoin, tá? Eu estou nesse momento fora do mercado de criptomoedas, simplesmente
esperando essa movimentação para me mostrar. Eu fechei parte da minha operação em XPL ontem, né? Ela subiu absurdamente. Aliás, se a gente olhar aqui, ó, gráfico de 1 hora, eu tinha comprado, falei para vocês, lá ela subiu, saí, realmente foi aqui, né? Eu saí em 31. 31 aqui. Aí aqui, o preço ainda subiu bastante depois que eu saí, foi lá 33 quase, e depois já estava fora. Então, assim, a maioria das moedas caindo, só uma moedinha bem interessante aqui, né? Olha a nossa tão famosa, que eu já trouxe aqui diversas vezes, a nossa MBG, subindo 55% no dia de hoje. Olha que absurdo, que coisa mais linda isso aqui. Ela que voltou a bater de novo em região aqui, ó. Toda vez que ela bate aqui em 49, 50, ela volta a explodir, subir absurdamente. Eu até vi ela aqui no dia de hoje a 49, ela subiu 58% agora, já tá batendo sobrevenda. Coisa. Olha que coisa linda, bonitinha aqui, ó. Vindo bastante a nossa MBG. Eu não tenho ela nesse momento, não tenho interesse mais em ficar acumulando altcoins, vou ficar fora do mercado, estou rotacionando meu dinheiro para dentro do mercado brasileiro, como eu falei para vocês em outros vídeos, tá bom? É isso para o vídeo de hoje. Eu vou atualizar aqui vocês, pessoal. Eu tô num projeto novo, então eu preciso diminuir demais a frequência com que eu faço os vídeos aqui, tá? Não tenho muito tempo mais para fazer. Agora eu vou passar a dar mais atenção para esse meu projeto. Posso até viajar e ficar fora por um tempo, então até gravo os vídeos se isso acontecer, tá? Então, pode ser que eu tenha que diminuir a frequência com que eu faça vídeos aqui no canal, então provavelmente não vai ter mais vídeo diariamente. A frequência pode diminuir, então é por causa disso, vou deixar vocês avisados, tá bom? Então é importante que você subscreva o canal, ative o sininho aí, tá? E deixa o like para você ser notificado quando eu lançar um vídeo novo, para não perder o vídeo. Beleza, pessoal? Para você que foi até aqui, meu muito obrigado. Beijo a todos, forte abraço.